Olá pessoal, esse é mais um episódio do Dean Talks Podcast. Esse aqui é um ambiente para a gente falar de finanças, negócios, empreendedorismo, de investimentos e também de educação financeira. E hoje eu convidei aqui um grande amigo, parceiro, um irmão na verdade, Douglas Dallas. O Douglas ele é médico, meu irmão. Seja bem-vindo aqui ao Dean Talks Podcast, mano. Meu irmão, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do teu projeto. Fico muito feliz aí pelo convite, espero de alguma forma ajudar as pessoas que estão assistindo aí. Que legal, não tenho dúvida, cara, que com a sua experiência, com a sua história aí dentro da medicina, a gente vai levar boa informação e poder contribuir com informação de qualidade, né, Douglas? Eu acho que esse é o mais importante. A ideia desse projeto aqui foi exatamente essa, né? A gente fazer um bate-papo, trocar uma ideia e levar uma mensagem positiva. Hoje a gente vive com um mundo cheio de informação, um monte de fake news, enfim, e do tema de grande relevância que é a nossa saúde, né? Ou seja, falar sobre a saúde das pessoas, né? E você aqui como uma referência na área médica aqui na nossa região, aqui em Manaus, na área da gastro, né? Na área gastro, e aí você vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse mercado. Então, uma honra poder te receber. Douglas, conte a sua história, quem que é o Douglas, da onde você veio, é filho de Manaus, de fora, como é que é, meu irmão? Meu amigo, eu tenho 30 anos, sou amazonense. 30 anos. Putz. Eu pensei que eu fosse mais novo. Não, eu tenho 37 anos. Vou fazer 38 agora. Sou de Manaus, né? E desde pequeno o meu pai é um cara também um empreendedor, né? Um cara que veio lá de baixo, veio do Ceará para o Amazonas. E graças a Deus conseguiu vencer na vida aqui através de muito trabalho, muita dedicação. E desde quando eu era novo, eu sempre fui um cara muito calmo, muito na minha. E meu pai sempre olhou para mim e falou que eu tinha cara de médico. Minha mãe também falava, e aí aquilo foi entrando na minha mente, né, na minha ideia do que eu queria ser quando eu fosse mais velho. E aí, quando chegou a idade de fazer vestibular, já sabia o que eu queria, né? Eu queria medicina, né? E aí eu consegui entrar com 18 anos na faculdade, cursei a medicina e terminei, e durante a minha faculdade eu, estudando ali cada área da medicina, decidi fazer para a área da cirurgia. Né? E em 2002 eu me formei. Fazer a especialização, né, Douglas? A residência, né, que a gente chama. Residência médica que hoje é imprescindível, né? Para qualquer médico que se forma, no meu ponto de vista, tem que ter uma residência médica, uma especialização. Né? Trabalhar ali hoje na área de medicina generalista é muito difícil, né? A luta é bem maior. Né? E aí em 2002 me formei, consegui passar na residência já para cirurgia geral, aqui em Manaus mesmo, no Getúlio Vargas. Me formei em 2010, tá? Em 2011 eu servi a aeronáutica. Olha só, cara, que bacana. Teve uma experiência então aí na área militar, Douglas? Sim, um ano ali, servi a aeronáutica, legal, serviço obrigatório, médico. Pô, isso é novidade, essa eu não sabia não. Fui militar, fui tenente lá da aeronáutica. Que bacana. Por um ano, e aí em 2012 eu iniciei minha residência, né, que durou 2 anos, até 2014. Em 2014 eu cursei a minha segunda residência, né, fiz a minha segunda residência. 2 residências? Sim, aí eu fui para o interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, fazer a residência em cirurgia do aparelho digestivo. Né, fiquei por mais 2 anos lá fazendo a cirurgia do aparelho digestivo. E depois aí eu entrei na minha terceira especialização, que foi a especialização em endoscopia digestiva. Olha só, então se a gente for somar aqui, contabilizando, foram 12 anos, Douglas, basicamente, estudando para poder começar a atuar na área que de fato você atua hoje, né? Muita gente vê que o médico ganha muito, o médico tem um faturamento muito alto, né? Mas na verdade estuda muito também, né? Ou seja, trabalha muito, porque além de você se formar na faculdade, são 6 anos? Sim.
6 anos, você vai se especializar, ou seja, mais 6 anos aí basicamente para você chegar a se especializar e se tornar referência na sua área. Então, um longo período de estudo, né, Douglas? Sim, meu amigo, a luta foi grande, não foi fácil, né? Muita batalha, muita noite acordada aí. Mas é o que a gente já tinha no coração ali desde de moleque, né? Então foi bem tranquilo, assim, a gente passou pelas batalhas aí tranquilo. Legal. E Douglas, e aproveitando, porque você estudava, já estava formado, como é que foi conciliar aí o negócio, ou seja, a vida profissional com os estudos, né? Como é que foi esse período aí para te conseguir equalizar isso? Você fala na área na época que eu terminei a residência? Isso, terminou a faculdade, né? E aí foi se especializar. Tu já trabalhava, já dava plantão, como é que tu conseguia administrar isso? É muito pouco, né? No período de residência médica é um período muito puxado, que às vezes a gente chega no hospital 5 da manhã e sai 10 horas da noite. Nossa. Então a gente só tem um tempo ali de ir para casa, dar uma descansada e acordar cedo no outro dia para ir para o hospital. Mas mais para frente, lá pro 4º ano de residência, 5º ano de residência, querendo ou não, fica um pouco mais tranquilo, né? A gente consegue sair mais cedo e tal, não trabalha no final de semana às vezes, e aí dava pra gente trabalhar um pouco, fazer um plantão aqui, outro acolá, mas só para poder pagar as contas mesmo, né? Porque sobreviver, na verdade. Não dava para juntar o dinheiro e começar a investir aí, né? Perfeito. Mas a gente durante a residência é mais difícil. Entendi. Depois da residência que a gente pode pensar, né, em juntar dinheiro. Óbvio que dá para fazer antes, sim, dependendo do esforço aí de cada um. Perfeito. E aí, Douglas, tu se especializou na área de gastro? Eu fiz gastrocirurgia. Legal. Eu fiz cirurgia geral primeiro, depois eu fiz gastrocirurgia e depois eu fiz endoscopia. Legal. Que é a área que você atua e você tem uma clínica, né, desse segmento aqui na nossa região, né? Sim. Tu já tinha essa noção de empreendedor, porque, poxa, você é um médico especialista na área de endoscopia e montou um negócio. Então você já não é mais só um médico, você é um empresário, você é um investidor, você é um gestor, né? Tu já tinha essa noção de negócio, você aprendeu isso na faculdade, já veio enraizado. Como é que foi isso, meu amigo? Como eu falei, meu pai veio para Manaus como um menino de rua e, enfim, conseguiu vencer na vida e virou empresário aqui em Manaus, né? E desde pequeno ele levava a gente lá para a loja dele para saber as dificuldades, né? Mesmo com 10 anos, 12 anos, a gente já frequentava ali, já via o que era a conversa com o cliente, a dificuldade que é de vencer na vida, de conseguir ali o pão de cada dia, né? E como meu pai era empresário, a gente tinha já aquilo, né? De, quando eu for médico, eu vou querer ter meu hospital. Na época que a gente é mais novo, a gente não tem muita noção das coisas, né? Mas eu já pensava em ter um espaço meu, né? E com o passar do tempo a gente foi amadurecendo isso, né? A gente, quando eu comecei minha residência, eu já pensava em ter uma clínica, né? Pelo menos um espaço menor, né? Mas assim, mesmo a gente querendo, sabendo o que a gente quer, a gente não imagina a dificuldade que é. Sim. Né? A dificuldade que é, porque hoje em dia ser empreendedor aqui não é fácil não, cara. É verdade. É difícil, né? E aí, durante a residência, eu no final da residência, eu fiz uma residência com um colega que é sócio meu hoje, né, o Thiago. E aí a gente já começou a amadurecer ali, conversava, né? A gente morava junto na época, na mesma cidade. E aí a gente já conversava sobre isso, sobre a possibilidade de, quando a gente retornasse para Manaus, a gente pudesse abrir uma clínica juntos. Né? E aí foi o que aconteceu, graças a Deus. Coisa boa, meu amigo. E você falou de um ponto importante, Douglas, que eu acho que isso é unânime e incomum. Né? A gente, como empresário, como autônomo, na verdade, né? Eu sou economista de formação, mas a gente tem o nosso negócio aqui de investimento no dia a dia. E os desafios são enormes. Né? Primeiro, é você começar de baixo, começar do zero, até criar ali uma certa referência. Não é fácil, como você falou, os desafios são gigantes. O desafio de você
empreender, né, aqui na nossa região, não só aqui na região, mas no Brasil como um todo, dado toda essa volatilidade, turbulência do cenário mesmo econômico no Brasil? É difícil, eu sempre falo que o Brasil ele sempre viveu em crise, né? Então, quais foram esses desafios, essas dificuldades, Douglas, que você encontrou aí em montar a Mednova? Sim, a gente em 2017 conseguimos abrir nosso espaço ali, a Mednova, né? Eu e mais 4 sócios. Na verdade, primeiro foi aberta... Eu voltei para Manaus em 2017. Né? E aí a clínica foi aberta, primeiro porque eu não tinha condições financeiras de entrar nessa época, logo que ela abriu. Né? E aí eu trabalhei, batalhei, juntei um dinheiro, um capital para poder entrar, porque ali era meu sonho. E como eu falei, o meu sócio já tinha voltado, ele já tinha feito esse capital e ele já tinha entrado. E eu já tinha aquilo na minha cabeça, eu vou entrar aí, vamos fazer juntos isso aí. Né? Mas como eu falei, quando a gente pensa em montar um negócio, a gente não sabe bem como são as dificuldades. Né? Lidar com funcionário, né? Hoje nós temos mais de 20 funcionários lá na clínica. Né? Lidar com outros colegas médicos, que hoje nós trabalhamos com vários médicos lá na nossa clínica. Lidar com a crise, com a pandemia. Perfeito. Né? Deve ter ficado fechado. Sim, ficamos fechados um tempo. A gente trabalha com saúde, né? Perfeito. Então a gente não ficou tanto tempo fechado. Mas mesmo assim ficamos fechados uma época. Né? Tivemos uma dificuldade grande que foi o aumento, né, no valor do nosso material, das medicações, de tudo, do custo de tudo. Duplicou, né? Dobrou o valor das coisas e aí a gente tinha que repassar esse custo para o cliente, para o nosso paciente, e os pacientes estavam vendo aquele momento de crise, de recessão, de falta de condições financeiras. E, querendo ou não, isso pegou muito pesado, né, na empresa. Na gestão mesmo do dia a dia do negócio, Douglas. Sim, foi difícil e até hoje a gente enfrenta os resquícios aí, né, dessa crise aí da pandemia. Cara, e lá vocês atendem assim, Douglas, só convênios, o SUS, particular? Como é que é o modelo de atendimento lá da Mednova hoje? Lá na Mednova a gente atende particular e convênios só, né? SUS a gente não atende lá. Mas a gente trabalha também no SUS, né? A gente presta serviço para alguns hospitais públicos, né? E aí hoje a gente reconhece, né, a realidade de todos os públicos aí, público do SUS, público particular, mas lá na Mednova em si a gente só trabalha com plano de saúde, alguns planos de saúde e com os pacientes particulares também. Perfeito. Douglas, e os primeiros passos assim para quem está saindo da medicina, né, cara? Você já tem uma história aí, já tem uma caminhada nesse mercado, né? E hoje a gente vê que muita gente fala, pô, você é médico porque médico ganha dinheiro, né? E tem várias faculdades hoje de medicina aqui na nossa região, né? Novas abriram, tem muita gente se formando. O que você diria para quem está saindo da faculdade agora, se formando? Quais as orientações para os seus colegas médicos aí que estão surgindo? Assim como tu falou, muitas faculdades estão abrindo aí, né? Então, assim, a quantidade de médicos que está formando está cada vez mais aumentando. E aí fica a quantidade de médicos no mercado, né, aumenta demais e aí dificulta cada vez mais, principalmente se você quer ser um médico generalista. Então a primeira coisa que eu oriento é se especializar. Né, se especializar e fazer parecido como eu fiz. Né, se especializar e se subespecializar. Né, quanto mais especializado você é, quanto mais especializado numa área, um exemplo... a pessoa faz cirurgia geral, aí tem a cirurgia, tem vários tipos várias áreas dentro da cirurgia geral. Eu escolhi pela cirurgia do aparelho digestivo e depois me especializei ainda mais na parte de endoscopia. E dentro da endoscopia ainda tem subespecialidades, né, lá dentro que você pode escolher para você trabalhar com uma área, com um nicho mais específico, assim. Entendeu? Então a primeira dica é essa. A segunda é que você, desde o início já, comece a pensar no futuro.
né, de como vai ser ali nos seus 50 anos, nos seus 55 anos, que a gente sabe que a gente vai cansando, né? Enfim, eu vejo muitos médicos, professores meus, enfim, que, pô, com 60 anos, 65 anos fazendo plantão, é uma vida muito pesada. É uma vida muito pesada. Apesar deles já estarem acostumados, mas eu tenho certeza que se eles pudessem, eles não estariam ali. Né? E muitas vezes, acredito eu, que tenha sido uma falta de cuidado, talvez, né? Durante o início da sua carreira, e talvez eles não pensaram ali na frente como é que ia ser a dificuldade, né? É uma coisa que eu já faço desde o início, assim, né? Por orientação mesmo, desde pequeno do meu pai, de pensar em guardar, em poupar para o futuro, né? Enfim. Douglas, você tocou num ponto importante aqui. Eu atendo muitos médicos aqui no dia a dia, na área da empresa de distribuição de investimentos, e a gente vê, de fato, exatamente esse perfil, né? Tem tanto o perfil hoje que está buscando e começou, assim como você, a montar um planejamento financeiro desde de cedo para lá na frente ele alcançar a independência financeira, bem como o perfil que trabalhou muito, gastou demais, hoje tem que manter o mesmo padrão de vida da família, dando plantões, inclusive dormindo dentro de hospitais, né, para poder ter ali uma renda, digamos assim, satisfatória, né? E assim, é totalmente natural no mercado, você está entrando, você tem aquela tendência crescente, o seu faturamento vai crescendo. Então, esse é o momento que você tem que aproveitar para fazer ali a sua liberdade financeira, a sua independência financeira, né? Isso a gente consegue resolver com planejamento financeiro de longo prazo, de maneira que, por exemplo, você chegar lá nos seus 50, 60 anos de idade, você consiga viver dos rendimentos daquilo que você acumulou ao longo desse processo, né? Que é exatamente o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí já há alguns anos, né? Justamente, em 2018, acho, a gente se conheceu. Né? Foi Douglas, não lembro, mas já tem um tempinho, né? Foi em 2018, né, que um colega meu indicou você aí para... Eu estava meio perdido, né? Até hoje ainda sou um pouco perdido nessa área. E um colega me indicou você, e eu vim, né, até você e, pô, caramba, de lá pra cá a gente tem uma amizade aí. Amigos, né? Irmãos, né, cara, ao longo desse período. E são coisas que acontecem até nos negócios, né? Que nos dá essa possibilidade, pô, de conhecer pessoas maravilhosas, de trocar ideia. Você é uma pessoa que me inspira, então, que eu aprendo, na verdade, junto contigo, nos cafés que a gente faz, nas corridas que a gente faz, nos pedal que a gente faz, né? Então, pô, além de tudo, a gente dá pedala, troca ideia, enfim, vai conversando e vai aprendendo junto, né? E Douglas, beleza, o cara saiu da faculdade, né? Ele tem que se especializar, né? E, cara, abrir uma clínica médica, né? Poxa, os desafios de você abrir essa clínica, começar a fazer uma clínica, é só chegar ou alugar um espaço, botar um monte de equipamento e entrar e começar a atender? Como eu me posiciono hoje no mercado? Então, não é fácil, né? Primeiro que prestar um serviço médico de gastroenterologia, hoje várias empresas prestam, né? Mas a gente, desde o início, a gente pensou em montar uma clínica, num espaço que trabalhe com essa área de gastroenterologia, que prestasse um serviço diferenciado. Né? Hoje em dia não tem mais como você montar uma clínica em qualquer lugar, de qualquer jeito, com qualquer equipe. Né? Então, a dificuldade, como eu falei, trabalhar com pessoas não é fácil. Né? Trabalhar gerir pessoas não é fácil. Eu acho que essa é a principal dificuldade. Mas, assim, para a gente conseguir prestar um serviço diferenciado, a gente teve que montar uma clínica num local diferenciado. Né? Lá a gente tem que fazer um investimento maior para dar um conforto para o nosso paciente.
né, para que ele esteja num ambiente, né, bonito, num ambiente aconchegante, num ambiente que passe para ele uma imagem boa da nossa empresa, né? A gente precisa investir nos nossos funcionários, no treinamento, para que o atendimento seja diferenciado, acolhedor, né? E para que a gente possa fazer uma medicina humanizada para o paciente, né? Isso aí eu acho que é o diferencial do lado da nossa clínica. Fora o treinamento, né? A capacitação médica, o treinamento continuado, o investimento em equipamentos de última geração, né? Tudo isso é muito caro, material, medicamento, enfim, tudo isso aí a gente investe tudo em material de ponta. E tem o ponto da experiência, né, Douglas? Entregar uma experiência diferente para o paciente, né? Eu, por exemplo, morro de medo de ir no médico. Hospital, então, nem me fale. Eu quero passar longe, né? Então, assim, hoje é importante a gente viver isso, né? A gente viver uma experiência nova, uma experiência diferente. As pessoas estão buscando isso. Eu acho que o mercado está se desenvolvendo tanto que em todas as áreas é necessário a gente pensar nessa experiência e pensar nas pessoas, né? Justamente, como eu falei, né? Um exemplo, a experiência do teu paciente, do teu cliente ali dentro da tua empresa, ela tem que ser diferente, totalmente diferente das outras. Então, um lugar que esteja limpo, cheiroso, confortável, que o atendimento seja diferenciado, o médico, não só do atendimento ali no recepcionista, né? Na recepcionista, mas o atendimento do médico também, o pós-venda, o pós-atendimento, né? Como eu falei, o investimento em tecnologia, né? Em material, em equipamentos de última geração, né? Tudo isso aí gera para o paciente um serviço diferenciado, né? Enfim, são muitos detalhes, né? Desde o papel que você usa, da capinha do laudo, da qualidade da imagem da endoscopia, enfim. Perfeito. E Douglas, a gente vê aqui o índice hoje na verdade, as pessoas, até mesmo ali nesse processo de pandemia, esse momento de pandemia, mexeu muito com a cabeça das pessoas, né? Muita gente aí com a saúde debilitada. A gente vê aqui, por exemplo, em Manaus, eu andei pesquisando, a gente tem um grande índice de obesidade, inclusive um dos maiores do Brasil, aqui na nossa região, né? Qual dica você daria para o pessoal cuidar mais da saúde, pensar mais na sua saúde e na mudança do seu estilo de vida? Como tu falaste aí, né? Hoje, principalmente agora com a pandemia, a gente conseguiu ver isso, mas parece que aumentou demais, né? A quantidade de paciente com problemas psicológicos, né? Com depressão, com ansiedade. Cara, isso aí é rotina no consultório, né? E querendo ou não, essas doenças psicológicas, elas fazem com que o paciente procure um psiquiatra, né? Algumas vezes, e o psiquiatra vai passar umas medicações, né, para ansiedade. São medicações que podem machucar muito o estômago. Então, assim, chega muita gente lá no meu consultório que faz uso dessas medicações pesadas, né? Então, assim, está muito comum. Essa problemática, né, hoje da pandemia, da crise, enfim, gerou, como eu falei, muita ansiedade na população. A ansiedade vai gerar ali, às vezes, compulsão alimentar, né, vai gerar, enfim, vários distúrbios aí. É como eu falo para os meus pacientes. Uma coisa ruim puxa outra coisa ruim, né? O paciente está com ansiedade e aí ele desenvolve uma compulsão alimentar e começa a engordar, e aí fica mais ansioso, e aí vai dificultando até no sono do paciente às vezes, né? Isso atrapalha no trabalho do paciente, né? O paciente dorme mal, trabalha mal, o casamento começa a desandar, não tem paciência para trabalhar ali, cuidar da família, e, enfim, é uma bola de neve negativa ali do paciente, né? Então, isso é uma frequência lá no meu consultório, muita gente com esse problema, né? E isso aí é praticamente o nosso dia a dia de tratamento, né? Muita gente obesa chegando lá, como você falou, o Amazonas é um dos estados aí que tem uma maior porcentagem de paciente obeso no Brasil,
O Brasil é um país bem obeso, né? Muita gente obesa, e cada vez mais isso está aumentando, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vê, você mesmo foi um exemplo disso, que você fez o caminho reverso, né? É verdade, mas assim, vou até aproveitar para agradecer você, pô, você que como amigo, como parceiro, sempre vinha aqui, inclusive no escritório, e falava, meu irmão, vamos se cuidar, vamos fazer isso, vamos treinar. Então me deu várias dicas e insights, e isso de fato, Douglas, me ajudou, porque você mesmo me mandou uma vez no WhatsApp uma foto nossa nessa sala aqui, né? Me mostrando, e quando eu olhei a foto ali, cara, naquela época eu com 115 quilos, pesando 115 quilos, obesidade 2, né? Passando exatamente por esses problemas que você está falando aqui. Esse diagnóstico que você comentou era o que eu vivia com 32 anos, 33 anos na época. E eu falei, cara, isso aí não é algo sustentável, eu vou morrer em questão de 5, 10 anos, aí eu vou morrer. Então eu preciso, de fato, focar na minha alimentação, cuidar mais da minha saúde, né? Cuidar mais de mim. Né? E foi exatamente o que eu fiz nesse momento de pandemia, né? Que deu todo aquele negócio que todo mundo ia morrer. Tu fizeste o caminho reverso, né? Enquanto o pessoal tava engordando, tu começou a emagrecer. Eu acho que foi, né, cara? E, porra, eu vou te dizer que, cara, a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, sou muito grato por isso. Isso não só me trouxe uma mudança na questão física mesmo, mas também uma mudança no estilo de vida efetivo, né? Então, acho que as pessoas precisam buscar isso, né? Se reconectar, Douglas, porque hoje você vê o dia a dia te deixando cada vez mais pilhado, né? Você vê muita coisa acontecendo e a hora vai passando, o tempo vai passando, e quando você vê, passou 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos, né? E você não se deu conta. Quando você para se reconectar com você mesmo, com a sua essência, aí de fato tu vê, pô, olha só quanto tempo eu perdi. Né? Então acho que essa mudança de estilo de vida é algo chave mesmo que todas as pessoas devem buscar, né? E assim, eu acho que a gente pensa, mas ter um estilo de vida saudável é caro, cara. Eu acho que caro é pagar um procedimento cirúrgico ou comprar remédios para tratar esses problemas hoje, né, Douglas? Sim, com certeza. Como você falou, fica caro. E muitas vezes, né, o que acontece? O paciente vai e acaba fazendo uma cirurgia bariátrica. Óbvio que existem indicações, né, mas o paciente tem que batalhar até o último momento ali para tentar fugir de procedimento. Não é porque eu sou cirurgião, ou que eu faço cirurgia bariátrica, ou que eu coloco balão, ou que eu faço outros procedimentos para emagrecimento, que eu vou vender para o meu paciente que esse é a melhor saída de todas. Eu particularmente sempre falo para o meu paciente que a melhor forma dele emagrecer é ele mudar o estilo de vida dele. Né? Como você fez, mas assim, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Você vê que, como eu falei, trabalho muito nessa área e sei que a maioria das pessoas começa e para muito rápido, né? Dura 1 mês ali, 2 meses no máximo, aquela força, né? Aquele foco ali para perder peso. É muito difícil, mas é a melhor saída de todas, né? Quando o paciente tenta 1 vez, 2, 3 e realmente ele vê que não vai dar certo, aí a gente vai, né, indicando procedimentos, caso ele tenha indicação e tenha condições de ser submetido ao procedimento. Uma bariátrica, um balão, depende de cada caso. E Douglas, falando do balão, né, a gente vê que é algo, eu acho que para mim é novo, né? Não sei já para você que está no mercado da medicina se é algo novo também, se já existe há algum tempo, né? Como é que funciona isso, por exemplo? Quem quiser, eu conheço pessoas que botaram que tiveram um excelente resultado, né? Muito bom mesmo, né? Mas como é que funciona, por que ele é indicado? Explica pra gente aí o procedimento do balão. Então, o balão, ele está indicado para os pacientes que têm IMC acima de 27. Então, não são pessoas muito gordas. IMC, tá? O IMC, o índice de massa corpórea, o de 27. Então, são pacientes até que têm sobrepeso, não tem nem obesidade ainda.
tá? Mas esses pacientes já podem colocar balão, né? Então, a partir de 27, né, a gente pode já colocar balão no paciente. Então, sobrepeso, ele pode tratar sobrepeso e as obesidades, né? Grau 1, grau 2, grau 3 e até aqueles super obesos, né? Às vezes a gente coloca balão para que ele possa perder um pouco de peso para poder ser submetido a uma cirurgia bariátrica. Isso reduz bastante a morbimortalidade ali da cirurgia. Né? Então a gente indica geralmente para esses pacientes que já tentaram, como eu falei, já tentaram 1, 2, 3 vezes perder peso só com dieta e exercício e não conseguiram, e que se encaixam aí, né? Tem um IMC acima de 27, né? E é óbvio que tem alguns outros detalhes médicos que a gente faz uma endoscopia antes no paciente, e aí tem algumas coisas que o paciente não pode ter. Um exemplo, úlcera, hérnia de hiato, muito volumosa, enfim. Tem algumas contraindicações do procedimento. Né? Mas quando o paciente não tem, a gente consegue colocar. É um tratamento, o bom da parte do balão é que é um tratamento que não é tão invasivo e traumatizante assim como uma cirurgia bariátrica. Né? O procedimento que a gente faz através de uma endoscopia simples. Né? A gente faz uma endoscopia e coloca um balão lá dentro, uma prótese de silicone, que tem um líquido dentro, a gente insufla, né? Depois que o balão está dentro do estômago do paciente, a gente insufla o balão com o líquido, né, com soro, e aí ele vai ocupar ali dentro do estômago uma parte que antes era ocupada por comida. Né? Então ele vai, além de restringir a tua capacidade gástrica, ele vai te gerar uma saciedade precoce, né? Logo o paciente vai estar saciado, e também ele trabalha na parte hormonal e tal, fazendo com que logo no início da refeição o paciente já esteja saciado. Né? Entendi. Douglas, e assim, a gente fala de balão, eu que não sou da área, na minha cabeça já, pô, isso vai estourar, como é que é? Existe isso, cara? Tem casos, isso acontece, enfim, como leigo aqui, né? Te perguntando. Não, estourar ele não estoura. Né? Existem alguns relatos de alguns balões que podem ter vazamento, né, desse líquido que fica dentro dele. Tá? Então ele pode acontecer, comigo nunca aconteceu, de vazar um pouco desse líquido, né? Mas é um líquido que tem um corante azulado, e quando ele vaza, quando ele começa a vazar ali dentro do estômago, ele percorre todo o intestino, e aí a urina do paciente fica verde, e aí ele comunica ao médico, e aí o médico consegue fazer a troca desse balão sem nenhum ônus para o paciente. Legal. E esse procedimento, Douglas, ele é feito como? Ele é feito via SUS, os convênios hoje? Por exemplo, eu tenho lá o meu plano de saúde cobre isso. Como é que funciona? Se eu quero fazer um balão, quero botar dentro de mim, homem faz também, né? Essa é a primeira pergunta. Homem faz também esses procedimentos? Mas homem é mais froxo, né, para esses procedimentos. Eu morro de medo, meu amigo. Nem me chame. Mas a gente faz, pode ser feito tanto em homem quanto mulher. Né? A gente faz, como eu falei, através de uma endoscopia. É um procedimento que dura meia hora no máximo. O paciente chega na clínica, coloca e vai embora para casa. No mesmo dia, já chega em casa, já vai comer. Óbvio que uma dieta bem restrita, dieta líquida, né? Ou seja, ele só vai tomar líquido ali nos primeiros dias. E por conta disso, de todo esse cuidado ali, a perda de peso no primeiro mês ela é bem acentuada. Às vezes o paciente perde 10% do peso no primeiro mês. Tá? Então é um procedimento que não tem cirurgias, então não tem cicatriz, não tem corte, enfim. E outros dois bons detalhes do balão é que é um procedimento reversível. Se você fez aí, deu 1 mês, 2 meses, eu quero tirar. Pode tirar. Um exemplo, você bota o balão que a gente coloca mais, ele dura 1 ano, né? Ele fica 1 ano ali dentro do estômago. Mas se deu 6 meses, você já atingiu ali seu peso, eu já quero tirar porque eu vou viajar e tal, dá para tirar. Ou seja, ele é reversível. A bariátrica não é, né? Você fala, não quero mais, não dá, já era. E outro detalhe é que você não precisa tomar medicações pro resto da vida. Né? Na bariátrica, todo paciente bariátrico ele precisa tomar medicações, né? Repor as vitaminas pro resto da vida. E outro detalhe é que dá até para você fazer de novo. Se você colocou um balão, tirou, depois de 2 anos, eu quero colocar outro. Dá para refazer o procedimento. Entendi.
Pô, legal, cara. E como esse aqui é um podcast pra gente falar de dinheiro, de investimento, meu amigo, falando um pouco aqui sobre o retorno financeiro, Douglas, aí para os médicos, né? Comparado ali entre o SUS, o convênio, como é que é hoje? Porque eu vejo muito cliente, investidor que eu atendo, os próprios médicos mesmo aqui dentro da carteira, reclamando da dedicação do tempo, tá? Para estar trabalhando aí para o SUS e não ter ali o retorno que eles gostariam e às vezes, muitas vezes até mesmo, não conseguir entregar para o paciente um atendimento de qualidade da forma que ele gostaria de entregar efetivamente, né? Às vezes por questões de uma demanda muito alta, enfim. Inclusive até muita gente a gente vê aí reclamando, não atendeu direito, cara, mas é tanta demanda, tanta procura, tanta gente atrás ali dentro do SUS, do posto de saúde, digamos assim, que o cara não consegue, né? Humanamente impossível você entregar algo de qualidade mesmo, né? Então, o retorno para o médico, como é que é, Douglas? Aí, o cara que trabalha para o SUS? Sem dúvidas, o melhor retorno é trabalhar com paciente particular. Sem dúvidas, né? O ticket médio de um paciente particular é imensamente superior a um paciente do SUS, né? O problema do SUS é porque, como você falou, é muita gente, a estrutura que é oferecida para ti, né? Os medicamentos, os exames, eles são limitados, então é uma coisa um pouco estressante, né? Um pouco desorganizado, né? E fora isso, o retorno financeiro não é o melhor que existe, né? Então, muitas vezes atraso, né, Douglas? Eu escuto aí no dia a dia a turma reclamar, pô, tô 5 meses, 4 meses, eu falei, cara, não é possível. Se eu ficar um mês sem receber, eu quebro. Pois é, cara. E acontece muito isso aí, né? Do médico ficar aí meses sem receber do SUS, né? Isso é bem comum, né? Graças a Deus, ultimamente não tem sido tão ruim assim. Mas acontece com muita frequência. Mas assim, o melhor é trabalhar com paciente particular, isso aí, mas não é fácil. Claro. Não é fácil você ter uma clientela muito volumosa ali, né, no particular, mas o que o médico pode fazer, né, para que ele consiga essa carteira de pacientes particulares ali, é poder fazer o que a gente tem buscado fazer, se diferenciar, se atualizar, né, e seguir as tendências do momento aí, né? Hoje o médico tem que fazer um marketing, né? Legal. Ele tem que, como eu falei, sempre estar se atualizando, enfim, e prestar um serviço de qualidade diferenciado, né? Para que o seu paciente possa te indicar para outros, né? E, enfim, tem vários tipos de formas aí de você captar pacientes particulares, mas não é fácil, não, é bem difícil. Imagino, Douglas. Imagino que esse é o desafio, na verdade, de toda a área, né? Você conseguir tornar-se uma referência, você conseguir se diferenciar dos demais profissionais, de seus pares, né? Por exemplo, na área da economia. Eu sou formado em economia, como eu disse. A gente tem muitas áreas de atuação, né? E eu lembro de um episódio na faculdade de uma professora de direito na época, falando que vocês vão se formar em economia, o que vocês vão fazer, né? Qual é a área que vocês vão seguir? Provocando isso. Nem todo mundo consegue um determinado destaque. Eu escolhi a área do mercado financeiro. Eu já havia me apaixonado pelo mercado financeiro no primeiro ano que eu entrei na faculdade de economia. Foi o segmento que eu resolvi atuar como profissional. Acertou, né? Porque é uma tendência, né? A bolsa aí tem ganhado cada vez mais CPFs aí, né? Exatamente, cresceu muito, né? A gente tem ali, quando eu entrei no mercado em 2008, tinham 500 mil CPFs, hoje já são mais de 3 milhões, ainda assim muito pouco frente ao tamanho da população. Hoje aqui no Brasil, 200 milhões de pessoas, 210 milhões de brasileiros e apenas 3 milhões só tem um CPF cadastrado na Bolsa, ainda é muito pouco quando a gente compara, por exemplo, como pares como os Estados Unidos,
a Europa, né, que são mercados muito mais desenvolvidos. Lá, por exemplo, o filho nasce, o pai já monta uma carteira de ações numa corretora, né? Ele já busca uma alternativa para trabalhar o investimento de longo prazo para o seu filho. Aqui, geralmente, a gente pensa na poupança. E a poupança a gente sabe que não corrige nem o ganho da inflação. Então, quando você desconta o ganho real da inflação, da poupança hoje, descontando a inflação, você está, na verdade, perdendo dinheiro, né? Como se estivesse deixando dinheiro dentro do colchão, né, Douglas? E eu sempre falo aqui também de alguns investimentos para médico, né? Ou seja, montar uma carteira de investimento para os médicos. Você que a gente já tem aí uma parceria há muitos anos, fizemos esse procedimento, né? Eu gosto de sempre trabalhar, Douglas, aqui na parte de investimento para médico, focando no longo prazo. Ou seja, montando planos aí de 10, 15, 20 anos, exatamente com aquela finalidade de ter uma carteira de rendimentos, de dividendos, de maneira que esses dividendos, né, mantenha o teu padrão de vida, mantenha os teus gastos e você possa dar plantões a hora que você quiser, passar aí um mês viajando, tirar ali aquele período sabático, né? Esse custo, esse rendimento consiga manter aí esse padrão de vida, né? Então, assim, eu acho que o grande investimento para o médico é exatamente um bom planejamento financeiro, né? E eu destacaria um outro também, assim, que eu gosto muito, que é a parte de gerenciamento de risco, né? A parte de você ter ali uma determinada espécie de proteção, e aqui a gente fala de seguro de vida, porque você, como cirurgião, né, atendendo, né, tem aquela questão de, poxa, cometer um erro, uma falha, não é o caso, mas isso pode todo mundo estar sujeito a acontecer, né? Então, hoje existem apólices de seguro que te protege, né, caso ocorra ali algum tipo de problemas da tua área, né? Aí é o seguro de responsabilidade civil, né? O outro também interessante, Douglas, é o DIT, o Diário de Incapacidade Temporária, né? Que, poxa, tu não consegue atender. Teve um problema lá, a gente estava pedalando, caiu, se machucou, não consigo trabalhar, não consigo Quebrou atender. uma perna, né? E aí, como é que faz? Como é que tu vai fazer uma cirurgia com a perna quebrada, né? Então, o seguro DIT, né, que é o Diário de Incapacidade Temporária, ele vai te manter ali, ele vai te pagar o teu rendimento médio, óbvio, de acordo com a apólice que você contratou durante aquele período ali que você ficou parado, digamos assim, deixou de trabalhar, né? Então, acho que são alguns investimentos aí básicos, né, para começar a montar ali esse planejamento financeiro e esse gerenciamento de risco, né? E falando do investimento, meu amigo, eu sei que você é um cara também que busca diversificar, ou seja, diversificar os seus investimentos. Então, poxa, tem a clínica, tem os investimentos aqui no mercado financeiro e tem também os investimentos de imóveis, né, Douglas? Como é que surgiu essa ideia do investidor, esse negócio? Como é que tu faz isso? Como é que tu escolhe esses investimentos? Enfim, como é que tu analisa? Então, a gente que é médico, como eu penso assim, que a gente tem que ter alguns orientadores, né? Eu tive a sorte de ter o meu pai como orientador, meu irmão também, eles são pessoas que são experientes, né, nessa parte de poupar, de investir, né? Inclusive, aproveitar e mandar um abraço aí pro grande Dallas, meu irmão. Um grande abraço. Espero você aqui no Dentalks também, hein? Então, os meus principais orientadores assim são esses, mas eu desejo para os médicos também, né, que eles tenham um DEAN na vida deles aí, para que eles... Porque é muito importante, meu amigo, você tem uma pessoa ali para lhe orientar, para lhe né, dar umas dicas, né, para você não fazer besteira com o seu dinheiro, né, como você falou. Eu acho que todo mundo, todo médico hoje, na verdade não só médico, mas sim, todo mundo hoje está ligado nisso, né, muito mais do que antes, né, em ter uma vida mais tranquila no futuro ali, né? Então isso é muito importante, você ter uma pessoa que possa lhe orientar, né? Porque a gente, como trabalha muito, estuda, viaja para cursos, a gente não tem tanto tempo para se aprofundar nessa área, né? Eu particularmente eu tento ali aprender alguma coisa, né? Tanto que
através dessas minhas leituras que eu faço, que eu vi, e também através das suas dicas aí, a importância dessa diversificação. Né? De não ficar também, não botar todos os ovos ali na mesma cesta e espalhando ali, né? Para que quando um lugar não esteja bom, o outro possa absorver esse impacto. Perfeito. Né? E a diversificação aí, ela é extremamente importante. Né? E Douglas, quero te contratar, estou precisando de um médico, de um gastro, enfim, como é que eu faço, onde eu te acho? Meu amigo, lá na Medinova você pode me achar, né? Lá eu tenho uma secretária, né? Através da rede social, a gente tem rede social lá, Medinova Gastrocentro, @Medinova Gastrocentro. Você tem também a minha rede social, Dr. Douglas Dias Endoscopia. E através também de telefone, né? Do nossos telefones lá da minha secretária. Né, que no final a gente pode colocar aí Vai tá passando aqui as redes sociais, onde achar o Douglas aí. Isso aí o pessoal pode me encontrar lá na rede social. Sempre eu mesmo que converso com os pacientes que me procuram por lá. Que legal. Tiro dúvidas. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, meu amigo. Para mim é uma grande honra mais uma vez te receber. A gente já estava tentando agendar esse bate-papo há algum tempo e finalmente aconteceu. E, cara, e uma pergunta que eu sempre faço aqui para finalizar o nosso bate-papo é, poxa, uma mensagem, uma dica, se você pudesse hoje passar uma mensagem, essa mensagem passasse aí no mundo inteiro, todo mundo escutasse essa mensagem que você tem para passar, o que você diria? Primeiramente, eu acho que a gente tem que ter Deus no coração, tem que ter uma base sólida ali, religiosa, no meu ponto de vista. Né? E a partir dessa base, você vai construir ali a sua vida, né? Procurar não se comparar muito com os outros. Eu acho que esse é um grande problema de hoje em dia, com esse aumento aí, né, da oferta de internet, de rede social. A gente tem se comparado muito, isso paralisa a gente às vezes, né? Eu acho que também nós temos que ter objetivos traçados, né? A gente tem que saber aonde que a gente quer chegar, né? Objetivos em cada área da nossa vida, a área financeira, a área familiar, espiritual, profissional, amorosa, né? Nós temos que ter metas e objetivos alcançáveis, óbvio, mas em cada área dessas. E como eu falei, tendo Deus no coração, estando com a saúde mental e física dentro da normalidade, aí a gente consegue alcançar esses objetivos aí. Né? Então é basicamente isso aí que eu... Meu irmão, obrigado pela sua participação, agradeço aqui mais uma vez. Pessoal, esse foi mais um episódio do Dean Talks Podcast. Vem comigo desmistificar o mundo das finanças. E esse episódio foi apresentado por mim, Dean Taide, produzido por Tamires Clare e com apoio técnico de Américo Viana e de Alex Gomes. Valeu!